Oi pessoal, tudo bem com vocês? A videoaula de hoje vai ser desse biquinho de crochê ou barradinho, né? Tem pessoas que falam barradinho, outras falam biquinho. É esse biquinho de crochê casinha de abelha. Ele é bem facinho de fazer, ele fica assim, ó, em relevo, bem delicado. Coloquei pérola nas pontinhas, fiz aqui o espacinho para colocar a fitinha de cetim. Super fácil. Gastei apenas 22 gramas do fio Cleia 1000, tá? Para fazer esse bico. Bem econômico. Espero que vocês gostem. Assistam o vídeo até o final. Quem não for inscrito, já se inscreva, ativa o sininho, deixa o like, tá? Compartilha o vídeo, comenta, que tudo isso. Para esse biquinho eu vou usar a toalhinha, tá? Que eu escolhi para fazer o bico. Você pode escolher aí o pano da sua preferência, tá? Pode ser toalha de banho, pano de prato, toalha de rosto, toalhas de mesa, tá? Esse aqui é aquelas toalhinhas de lavabo. Aquelas toalhinhas menor. Vou fazer com a Cleia 1000. A Cleia 1000 na cor branca. Ó, o tex dela é 151, tá? Vocês podem fazer aí com alguma outra linha que tem uma espessura parecida com essa. Agulha de crochê 1,25, tesourinha. Para os acabamentos, vou usar fitinha de cetim, pérolas, mini pérolas branca. O isqueiro, tá? Para fazer o arremate aqui das fitinhas. Um alfinete e uma agulha de costura. Eu vou fazer aqui o caseado do lado do direito para cima, tá? O lado do avesso da peça vai ficar para baixo. Então, eu vou começar aqui, ó. Pego o fio, eu venho aqui nessa lateral, essa parte aqui vai ser onde vai ser o barrado. A gente vai fazer o caseadinho. Então, eu venho aqui na lateral. Eu sempre gosto de começar fazendo aqui na lateral. Então, eu furo aqui, ó, bem rente. Ele sempre fica um pouquinho abaixo da costura, ó, porque aqui atrás ele fica bem certinho aqui na dobrinha. Então, ó, coloquei aqui bem rente, puxo o fio e vou dar 2 nozinhos aqui nesse fiozinho. Depois essa pontinha de fio a gente vai esconder. Eu gosto sempre de, quando eu terminar minha peça, esconder aqui por dentro, ó. Já aproveito também e escondo esse fiozinho que fica aqui, tá? E coloco um pouquinho de cola aqui pra ficar bem seguro. Caminho ele lá pra dentro, tá bom? Mas isso a gente vai fazer só depois. Então, vou voltar aqui, ó, no mesmo espacinho, onde eu coloquei o fiozinho, ó. Puxo. Aí, ó, venho com a agulha por baixo desse fiozinho. Vou lá, pego o fio, faço o baixíssimo. Aqui vai ser meu primeiro ponto. Ele fica assim mais grossinho, mas é pro fio ficar bem amarradinho. Aqui eu vou subir, ó, 1, 2, 3, 4, ó, vou fazer mais uma, 5, ó, já deu, tá? 5 correntinhas aqui na minha pontuação e no meu fio. Então, eu venho aqui, ó, bem aqui por baixo, ó, eu passo a agulha, furo, aperto um pouquinho pra fazer um buraquinho maior, vou lá, puxo o fio. E aqui, ó, eu finalizo com um ponto baixo. Todos os cantinhos eu gosto de fazer assim, pra ele ficar bem fixo, tá? Não ficar caindo aqui o barradinho. Então, eu volto aqui, ó, no mesmo pontinho. Vou lá atrás, puxo o fio, alongo e fecho aqui esse meu ponto baixo alongado. Fechei. Então, já fiz aqui um cantinho. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, porque a gente vai fazer o caseado com 3 correntinhas. Então, ó, venho no mesmo espacinho, alongo e fecho o meu ponto baixo. Então, ó, como que fica? Como a gente pregou ali bem na pontinha, ó, ele fica bem seguro, tá? Não tem problema de soltar. Esse caseado, eu vou fazer ele números ímpar, tá? Tem que ser número ímpar para dar certinho. Então, eu fiz aqui, ó, 3 correntinhas e ele não pode ser muito juntinho, tá? Ó, alongo um pouquinho, mais ou menos aqui, 1 centímetro, mais ou menos, tá? Alongo, ó, puxo o fio alongo, faço meu ponto baixo alongado. 1, 2, 3 correntinhas, mais ou menos, ó, uma distância aqui de 1 centímetro. Furo meu tecido, puxo o fio, alongo e fecho meu ponto baixo. Então, vou fazendo pontos baixos alongados, separado aqui com 3 correntinhas, ó, numa distância de mais ou menos 1 centímetro, tá? Se você fizer ele muito juntinho, eu já fiz um teste uma vez, tive que desmanchar. Muito juntinho, o bico vai ficar depois todo embabadado. Então, para o bico ficar bem retinho, bem certinho,
faz assim, ó, uma distância de mais ou menos 1 centímetro. 3 correntinhas, dou uma distância aqui, ó, de mais ou menos 1 centímetro, furo o tecido, vou lá, pego o fio, alongo, fecho meu ponto baixo. Eu vou seguir aqui por toda essa carreirinha, tá? Até eu chegar aqui, ó, deste outro lado. Lembrando que tem que dar números ímpar. Então, eu já tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 caseado. Chegar lá no final, tem que ser número ímpar para dar certinho. Cheguei aqui, ó, no finalzinho. Então, fiz os meus caseados, ó, fui fazendo. Quando chegar no finalzinho, você já conta, tá? Pra ver se vai dar número ímpar. E aí, você pode ajustar. Eu fui ajustando, eu deixei um pouquinho mais perto. Então, eu fiquei aqui com um total de 31 caseados, tá? Até contando com esse último. Ó, fiz as 3 correntinhas, vou vir aqui, ó, no tecido, furo, pra fazer o mesmo acabamentinho que eu fiz lá no início. Ó, aperto um pouquinho pra abrir mais o furinho, ó, puxei e fecho com um ponto baixo. Deixa eu só fazer novamente, que soltou. Puxo, fecho aqui com ponto baixo. Então, eu fiquei com 31 caseados, tá? Nessa toalhinha de lavabo, essa toalhinha, ó, ela mede 30 por 45, 30 centímetros por 45. Para uma toalha de banho, eu fiz uma com 63 caseados numa toalha de banho. Ficou muito linda. Então, aí você vai ver o tamanho do seu pano, né? E vai fazer aí caseados, tá? Não muito perto, mais ou menos aqui com uma distância de 1 centímetro. Desde que seja número ímpar. Ó, venho no mesmo pezinho, vou fazer esse mesmo acabamentinho que eu fiz aqui no início. Então, venho aqui, ó, no mesmo pezinho, vou lá atrás, puxo o fio, alongo, fecho aqui com ponto baixo. Aqui eu subi, ó, 5 correntinhas, né, pra dar essa altura aqui do lado. Então, vou fazer a mesma coisa desse lado, ó. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou vir no mesmo espacinho, ó, e fazer aqui um pontinho baixo alongado. Pra ficar com o cantinho, ó, igualzinho. Então, esse caseado aqui, ó, esse lado, né, que é o lado onde tá o bordado. Esse bordado foi minha mãe que fez, um vasinho de flor bem bonitinho. Então, desse lado vai ser o lado que vai ficar o bico. Por toda a volta da toalhinha, eu vou fazer pontinhos picô. Então, eu faço assim, ó. Então, já tem esse meu pontinho aqui, ó. Vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3 correntinhas. Passo a agulha por trás desse pontinho, puxo o fio e faço um ponto baixo. Uma correntinha. Dou uma distância, ó, um pouquinho aqui, que dá certo o seu pontinho. Um ponto baixo alongado. 1, 2, 3 correntinhas. Passo a agulha aqui por baixo, puxo o fio, fecho com ponto baixo. Formei o picôzinho. Uma correntinha. Dá uma distância. Vou lá, puxo o fio, alongo, fecho meu ponto baixo. 3 correntinhas. Passo aqui por baixo, ó, dessa alcinha, fecho com ponto baixo, formei o picô, uma correntinha. E assim, ó, eu vou seguir fazendo por toda a lateral. 3 correntinhas, puxo o fio por baixo, fecho com ponto baixo, uma correntinha de separação. Olha como fica delicado, fica parecendo uma rendinha. Então, eu vou fazer, ó, por toda essa lateral. Quando chegar aqui, ó, nesse cantinho, eu vou voltar pra explicar pra vocês, tá? Porque eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó, só que com picô, tá? Então, quando chegar aqui nesse cantinho, eu volto com vocês. Terminei essa lateral, ó. Então, eu fiz o picôzinho por toda a lateral. E aqui, ó, eu já fiz o meu picôzinho com o ponto baixo alongado, ó, bem no pezinho aqui da costura. Ó, antes, eu já vou pegar esses fiapinhos que fica aqui, ó, eu não gosto de cortar, tá? Eu gosto de empurrar ele aqui pra dentro, ó, porque depois eu vou passar um pouquinho de cola e a gente já esconde todas essas pontinhas aqui, ó. Você passa um pouquinho de cola pra tecido, né, cola pano, e já fica um acabamentinho bem certinho. Se você cortar, ele pode ser que descostura, né? Então, ó, fiz aqui o meu picôzinho. Agora, eu vou fazer as correntinhas pra subir aqui, igual eu fiz lá do outro lado, tá? Só nessa parte, eu vou fazer 5 correntinhas, ó. 1, 2, 3, 4,
5. Fiz as 5 correntinhas, ó, que dá a altura aqui do meu. Vou furar aqui o cantinho. Então, você empurra um pouquinho a agulha, ó. Empurra um pouquinho ela pra abrir mais o espacinho aqui pra passar o fio com facilidade, ó. Passou o fio, fecho com ponto baixo. Então, eu já prendi o fio aqui nesse cantinho. Eu vou voltar aqui, ó, bem no pezinho, onde eu fiz esse último ponto. Vou lá, puxo o fio, alongo e finalizo aqui o meu ponto baixo alongado. Então, aqui em cima vai ter um picôzinho também. Então, eu faço 1, 2, 3 correntinhas, passo aqui, ó, por trás, fecho com ponto baixo. Então, formei meu picôzinho. Uma correntinha, agora eu sigo com uma correntinha apenas, tá? Só fiz as 5 correntinhas, ó, pra dar a altura pra gente chegar lá em cima. Volta aqui, ó, no mesmo espacinho, tá? Que é pra formar esse cantinho. Alongo. Fecho meu ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Passo o fio aqui por trás. Fecho com ponto baixo. Uma correntinha. E assim, ó, eu vou seguir fazendo aqui deste outro lado. Aqui a costura é mais larga, tá? Igual lá do outro lado. Então, alonga bem, ó, pra ficar bem certinho, tá? Não deixa apertado pra ele não ficar repuxado. Eu gosto de deixar mais soltinho pra não repuxar. Fiz as correntinhas, fecho meu picô com ponto baixo, faço uma correntinha e sigo novamente. Eu vou fazer assim por toda a lateral do paninho, tá bom? Ó, já fiz aqui um lado, vou fazer aqui deste lado menor. Eu não gosto de tirar a etiqueta, tá? Eu furo junto com a etiqueta aqui, pra deixar assim, aí a cliente depois decide se tira ou não a etiqueta. E aqui, ó, vou fazer também deste outro lado. Aí, quando eu chegar aqui onde eu iniciei, eu volto com vocês. Cheguei aqui no finalzinho onde a gente iniciou. Então, olha que gracinha. Eu fiz por toda a volta do paninho, tá? Dos 3 lados picôzinho. E desse lado aqui eu fiz os caseados. Então, eu venho aqui, ó, já fiz o meu picôzinho, a correntinha. Eu venho aqui por baixo desse primeiro pontinho que a gente fez e vou fazer aqui um picô também. Então, eu fecho aqui, ó, um ponto baixíssimo. Peraí, deixa eu virar aqui a agulha pra ficar mais fácil. Fiz o ponto baixíssimo, vou subir aqui as 3 correntinhas, volto novamente, puxo o fio, fecho com ponto baixo. Então, fiz meu último picôzinho nesse último ponto também. Agora, pra gente aqui pra cima, ó, a gente vai caminhar com pontos baixíssimos, ó, nessas correntinhas. Então, eu venho aqui em cada correntinha. Deixa eu só ver certinho aqui. Esse fio, ele é tão fininho, ó, eu vou em cada correntinha, faço um baixíssimo, até eu chegar lá em cima. O fio é tão fininho que às vezes eu nem enxergo direito. E olha que eu tô com óculos, viu, gente? Ó, venho aqui, faço um baixíssimo. E agora, ó, venho bem aqui, ó, dentro deste ponto que ficou aqui na quina e faço um baixíssimo. Então, fiz baixíssimo, ó, fica bem certinho, não dá nem pra perceber, tá? Que a gente subiu o fio aqui. Agora, eu vou fazer aqueles quadrinhos para passar a fitinha de cetim. Caso você não queira pôr a fitinha de cetim, daqui você já vai começar o bico. Mas eu confesso que fica muito lindo com a fitinha. Ó, vou subir aqui, ó, 3 correntinhas, que vai ser o meu ponto alto, e mais 3 correntinhas de separação. Laço o fio, vem aqui, ó, no meio desse ponto, eu gosto de fazer bem assim, ó, no meio, faço um ponto alto. Então, fiz meu primeiro quadrinho, 3 correntinhas, laço o fio, ó, no próximo pontinho, bem no meio dele, um ponto alto. 3 correntinhas, laço o fio, um ponto alto. E eu vou fazer assim até o finalzinho da carreira. Já fiz aqui, ó, a primeira carreirinha de quadrinho, olha como fica, bem certinho. Então, cheguei aqui no final, fiz as 3 correntinhas, vou vir aqui, ó, em cima desse ponto, ele fica um pouquinho mais pra baixo, então eu gosto de fazer assim, ó, passar a agulha aqui por dentro dele, e ali naquele pontinho onde ficou travado, bem ali em cima, puxo o meu fio, alongo, faço o meu ponto alto. Dele fica bem certinho também. Fiz a primeira carreirinha, agora eu vou subir aqui as 3 correntinhas para dar a altura do meu ponto alto e mais 3 correntinhas que vai ser a separação.
Laço o fio, ó, viro o meu trabalho. E agora eu vou fazer ponto alto em cima de ponto alto, separados com 3 correntinhas. Então, eu tô aqui, ó, na segunda carreirinha, ó, 3 correntinhas. Laço o fio, vou no ponto alto, faço um ponto alto. Eu vou terminar essa carreira e vou fazer mais uma, tá? Eu quero ficar aqui com um total de 3 carreirinhas. E eu tenho que terminar a peça, porque a próxima carreira, depois dos quadrinhos, a primeira carreirinha do bico, eu tenho que fazer do lado do avesso. Caso você não for fazer os quadrinhos, você chegou aqui, você pode cortar o fio e começar a sua primeira carreirinha do lado do avesso da peça, tá? Então, ó, fiz a primeira carreira de quadrinho do lado direito da peça, a segunda do avesso, a terceira do lado direito, para quando eu começar a primeira carreira do biquinho, eu estar do lado do avesso da peça, tá bom? Então, ó, eu vou terminar essas 3 carreirinhas e já volto com vocês. Fiz as 3 carreirinhas, ó, de quadrinho, que vai ser onde eu vou passar as fitinhas de cetim. Você pode fazer mais carreira, tá? Não tem problema nenhum. Então, ó, tô aqui no lado direito da peça. Fiz aqui as minhas 3 últimas correntinhas. Que eu venho, ó, eu pulo 1, 2, 3, venho na 4ª correntinha e faço meu ponto alto. Então, finalizei as 3 carreirinhas, ó, desses quadradinhos. Agora, eu vou subir 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. Eu vou virar a peça e vou fazer aqui a primeira carreirinha já do bico, tá? Ó, do lado do avesso da peça. Então, no primeiro ponto, eu faço um ponto alto, laço o fio. Nesse espaço do quadrinho, vou fazer um Vzinho, com um ponto alto, 2 correntinhas e mais um ponto alto. Agora, eu vou trabalhar Vzinho em cada espacinho desse, ó. Sem correntinha nenhuma, laço o fio, vou no próximo quadrinho. Um ponto alto, 2 correntinhas e mais um ponto alto. Laço o fio, vou no próximo quadrinho. Um ponto alto, 2 correntinhas e mais um ponto alto. E vou seguir, tá? Fazendo, ó, Vzinho, um Vzinho para cada quadrinho desse. Então, iniciei com um ponto alto para ficar retinho aqui, tá? Então, sempre vou iniciar a carreirinha com um ponto alto e finalizar com um ponto alto. Em cada espacinho, um Vzinho, com um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto. E vou fazer assim por toda a carreira. Cheguei aqui, ó, no finalzinho da carreira. Falta o último espacinho. Então, aqui no último espacinho, ó, eu faço um ponto alto, 2 correntinhas, mais um ponto alto. Então, fiz meu último Vzinho, laço o fio e vou fazer um ponto alto, assim como a gente iniciou com um ponto alto sozinho aqui, ó. Eu vou finalizar com um ponto alto pra carreira ficar bem retinha. Então, eu conto aqui, ó, vou contar aqui de baixo pra cima, tá? 1, 2, 3. Venho na terceira correntinha, coloco a minha agulha e faço aqui o ponto alto. Então, finalizei com ponto alto. Vou subir as 3 correntinhas. Vou virar aqui a peça, ó, agora do lado direito. Agora, eu vou fazer a outra carreira de biquinho. Então, a gente vai começar já a fazer o biquinho, tá? Pra já começar a dar aquele aspecto de casinha de abelha. Ó, fiz o ponto alto inicial, laço o fio. Aqui dentro, ó, tem o meu Vzinho. Ele tá um pouco afastadinho, ó, mas é aqui o meu Vzinho. Então, no meu Vzinho, eu vou fazer assim, ó. No primeiro ponto alto do V, eu vou passar a agulha por trás dele. Ó, passo a agulha por trás, puxo o fio, vou fazer um ponto alto em relevo. Laço o fio, vou dentro do Vzinho, vou fazer 2 pontos altos. 1, 2. Deixa eu só dobrar a toalhinha aqui, porque ela fica pendurada, ela pesa. 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Então, sempre dentro do Vzinho vai ser assim, tá? 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Laço o fio, no segundo ponto do Vzinho, ó, também faço um ponto em relevo por trás. Passo o fio e faço. Ó, então, eu fiz aqui já o meu primeiro trabalhadinho. Laço o fio, vou no próximo Vzinho, ó. No primeiro ponto alto, passo a agulha por trás, puxo e faço aqui um ponto alto em relevo. Dentro do V, 2 pontos altos, 1, 2, 2 correntinhas, mais 2 pontos altos.
laço o fio, no ponto alto do Vzinho, ó, no segundo ponto alto do Vzinho, passo a agulha por trás, puxo o fio e faço o ponto alto em relevo. Então, já fiz aqui, ó, em 2 espacinhos. Ó, ele vai dando uma leve, já inclinadinha, né? Vai dando já um aspecto de relevo, ó, fica bem bonito. Laço o fio, vou pro próximo Vzinho, ó. No primeiro ponto alto do V, passo a agulha aqui por baixo dele, ó, por trás, puxo o fio, faço um ponto alto em relevo. Dentro do V, eu faço 2 pontos altos, 2 correntinhas, mais 2 pontos altos. Laço o fio, no segundo ponto do V, um ponto alto em relevo. E eu vou continuar fazendo assim por toda essa carreira. Já fiz toda essa carreira, ó. Deixei o último aqui pra fazer com vocês. Então, ó, vou vir aqui, ó, no meu último Vzinho, tá, ó. No primeiro ponto alto, faço ponto alto em relevo. Pego por trás. Dentro do Vzinho, 2 pontos altos. 1, 2, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos dentro do mesmo Vzinho. Laço o fio, ó, eu venho aqui, ó, no ponto do Vzinho, passo a agulha por trás, faço um ponto alto em relevo. Como eu iniciei com ponto alto, eu vou finalizar também. Então, laço o fio, ó, ele vai ficar aqui, ó, escondidinho, tá? Mas ele tá aqui. Então, vem em cima deste ponto alto e faço um ponto alto para finalizar essa carreirinha. Sempre tem que fazer, tá? Um ponto alto aqui no final e um no início, pra ficar retinho aqui na lateral. Então, vou subir aqui as 3 correntinhas, que vai ser meu primeiro ponto alto da próxima carreira. Viro a peça, ó, pro lado do avesso e vou fazer outra carreira de Vzinho. Então, esse ponto alto é o que vai ser aqui da lateral, tá? Pra ficar retinho. Laço o fio, aqui dentro, ó, onde eu fiz as 2 correntinhas, vai ser onde eu vou fazer o meu Vzinho. Um ponto alto, 2 correntinhas e mais um ponto alto. Sem correntinha nenhuma, laço o fio, vou pro próximo, ó, bem aqui no meio, tá? Onde ficou as 2 correntinhas. Um ponto alto, 2 correntinhas, mais um ponto alto. Então, fiz outro Vzinho. Quando a gente faz os Vzinhos, ó, ele fica assim, ó, tudo abertinho. Então, quando a gente faz o Vzinho, ele começa a juntar a parte de baixo e dá o formatinho de casinha de abelha. Então, essa carreirinha vai ser de Vzinho, tá? Sempre que tiver do lado avesso da peça, vai ser o Vzinho. Quando tiver do lado direito da peça, vai ser essa parte do biquinho com os pontos em relevo. Então, eu vou seguir aqui nessa carreira, ó, em cada lequezinho desse, onde tem as 2 correntinhas aqui, ó, no meio, eu faço o Vzinho. Um ponto alto, 2 correntinhas e mais um ponto alto. Passo pro próximo e repito. Um ponto alto, 2 correntinhas e mais um ponto alto. Eu vou fazer assim por toda essa carreirinha. Fiz toda, ó, essa parte de Vzinho. Cheguei aqui no finalzinho, eu vou fazer o último com vocês. Então, eu laço o fio, venho aqui no meu último leque, ó, aqui no meio, e faço o meu Vzinho. Um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto. Formando o meu último Vzinho, laço o fio. Aonde eu tenho o ponto alto, ó, eu vou fazer um ponto alto, tá bom? Então, deixa eu só ver bem certinho, ó. Vou virar aqui, pra não fazer errado, ó, no ponto alto, tá bom?
laçar o fio soltou, lacei o fio, venho no ponto alto e faço um ponto alto para finalizar essa carreira de Vzinho. E ó, já vai ficando bem retinho. Agora eu viro a minha peça, ó, vou subir aqui as 3 correntinhas, que vai ser a altura do meu primeiro ponto alto, vira a peça. E vou repetir de novo, ó, essa carreira aqui que dá esse aspecto de casinha de abelha. Agora as carreiras vão ser assim, tá? Uma de Vzinho, uma com esse ponto em relevo e lequinho aqui no meio, Vzinho. Agora essa daqui novamente, ó. Subi as 3 correntinhas, que é meu primeiro ponto alto. Venho no meu primeiro V, passo a agulha aqui por trás, ó, do primeiro ponto. Faço um ponto alto em relevo. Dentro do V, faço 2 pontos altos. 1, 2. 2 correntinhas. E mais 2 pontos altos juntos, no mesmo espacinho. Formando o lequinho. Laço o fio no segundo ponto do Vzinho, ó. Passo a agulha por trás, faço um ponto alto em relevo. Então, comecei tudo novamente. Laço o fio, passo pro próximo V. No primeiro ponto, faço um ponto alto em relevo. Primeiro ponto do V, tá? Então, sempre vai ficar aqui, ó, 2 pontos altos em relevo juntos, tá? Que é o último desse e o primeiro desse, sempre vai ficar juntinho. Dentro do Vzinho, faço um lequinho com 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. E no último pontinho desse V, passo a agulha aqui por trás, ó, lacei o fio, passo a agulha por trás, puxo e faço um ponto alto em relevo. Laço o fio, vou pro próximo V, ó, no primeiro ponto faço ponto alto em relevo. Dentro eu faço o lequinho com 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos no mesmo espaço. No último ponto do Vzinho, ponto alto em relevo. E assim, ó, eu vou fazer por toda a carreira. Olha como vai ficando. Vou fazer por toda essa carreirinha, ó, em cada Vzinho. Quando chegar aqui, faço um ponto alto no meu último ponto alto para finalizar a carreira. Vou subir as 3 correntinhas, vou virar a peça, vou fazer os Vzinho, tá? E assim você vai fazer quantas carreiras você achar que necessita para o seu paninho, tá bom? Ó, eu já fiz aqui, ó, uma carreira desse pontinho em relevo, tô na segunda. Pra toalha de banho que eu fiz, pro jogo que eu fiz toalha banho e rosto, eu fiz 4 carreiras de Vzinho e 3 carreiras deste pontinho aqui em relevo, tá? Que vai dar o formatinho de casinha de abelha. Eu vou fazer nessa daqui, depois eu conto pra vocês certinho quantas carreiras eu fiz. Eu acho que 2 carreiras vai ser o suficiente, porque é um paninho pequeno. Então, eu tenho que finalizar essa segunda carreira e fazer a carreira de Vzinho, tá? Pra fazer o biquinho final, tem que ter a carreira de Vzinho. Então, vou finalizar essa carreira, fazer a carreira de Vzinho e volto aqui com vocês pra gente fazer o biquinho final. Olha como fica uma gracinha. Como eu coloco as fitinhas aqui, né? Ele alonga o bico, mas se você não for fazer as fitinhas, você pode fazer tudo com essas carreirinhas aqui, tá? Com essas carreirinhas desses pontinhos casinha de abelha. Tá bom? Vou terminar o meu e já volto aqui com vocês. Cheguei aqui no finalzinho, ó, então eu fiz assim. Eu fiz 1, 2, 3 carreirinhas de V e 2 carreirinhas desse ponto casinha de abelha. Olha como fica bonitinho. Vocês podem fazer mais, tá? Mas como eu vou colocar a fitinha, não tem necessidade porque é um paninho pequeno. Se fosse uma peça maior, eu ia fazer mais carreiras. Ó, cheguei aqui no finalzinho. Já fiz o meu ponto alto sozinho. Vou subir aqui as 3 correntinhas, que vai ser o meu ponto alto. Vou virar a peça, ó. Agora é o biquinho final, tá? Ó, lado direito da peça. Então, vou fazer assim, ó. Laço o fio. No primeiro Vzinho, ó, eu venho aqui no primeiro ponto alto do V, por trás, faço ponto relevo. Dentro do V, vou fazer 2 pontos altos. 1, 2. Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Vou pegar essas 2 alcinhas, ó, e fazer aqui um picô. Puxo e fecho com um ponto baixo.
Agora, 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, ó. Pego essas 2 alcinhas aqui, puxo o fio e fecho com um ponto baixo. Tem que fechar com ponto baixo, tá? Pra ficar essas 2 alcinhas. Se você fechar com baixíssimo, não fica essa alcinha pra você fazer o próximo ponto. Puxei o fiozinho aqui do fio, ó, deixa eu só arrumar. Então, eu fiz um picôzinho com 3 correntinhas, um picô com 5 correntinhas, e vou fazer mais um picô com 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas, pego essas 2 alcinhas, puxo o fio e faço aqui um ponto baixo. Então, fiquei com 3 picôzinhos. Os 2 da ponta com 3 correntinhas e o do meio com 5. Laço o fio, venho dentro do mesmo V e faço mais 2 pontos altos. 1, 2. Laço o fio. No ponto alto do V, eu vou fazer um ponto alto em relevo. Então, fiz aqui, ó, o meu primeiro motivo. Faço uma correntinha, venho no próximo V e faço um ponto baixo. Uma correntinha, laço o fio, vou pro próximo V e vou repetir esse biquinho novamente, tá? Então, vai ser um biquinho, um Vzinho com biquinho, o outro Vzinho com ponto baixo, tá? Vou fazer assim por toda a carreirinha. Ó, então, passo pro próximo V, no primeiro ponto alto do V, faço um ponto alto em relevo. Dentro do V, faço 2 pontos altos. 1, 2. 3 correntinhas. 1, 2, 3. Pego essas 2 alcinhas, fecho com ponto baixo, formando um picô. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Pego essas 2 alcinhas, puxo o fio, fecho com ponto baixo, formando um picô. 1, 2, 3 correntinhas, passo o fio aqui, ó, por dentro dessas 2 alcinhas, puxo o fio e fecho com ponto baixo, formando mais um picô. Laço o fio e nesse mesmo V faço mais 2 pontos altos. 1, 2. Laço o fio. Nesse ponto alto do V, o segundo ponto alto do V, eu faço um ponto alto em relevo. Uma correntinha, no próximo V, um ponto baixo. Uma correntinha, no próximo V, vou repetir novamente. Ponto alto em relevo. Dentro do V, 2 pontos altos. 3 correntinhas. Fecho um picô. Com ponto baixo. Agora, 5 correntinhas. Peraí que esse fio é tão fininho, ó. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Pego essas 2 alcinhas, puxo e fecho aqui com ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Faço o meu picôzinho. Laço o fio nesse mesmo espaço, mais 2 pontos altos. Laço o fio no ponto alto do Vzinho, ponto alto em relevo. Então, fiz mais um motivo. Olha como vai ficando bonitinho. Esse já é o biquinho final. Depois a gente vai colocar pérola. Eu gosto, né, de colocar pérola bem aqui, ó, no meio aqui de cada detalhinho desse, tá? Cada motivinho desse. Ó, faço aqui uma correntinha, no próximo V um ponto baixo. Uma correntinha, no próximo V vou repetir novamente o biquinho, tá bom? Eu vou fazer isso, ó, até o finalzinho da minha carreira. E se você fez carreiras com número ímpar, vai dar certinho, tá? Quando chegar lá no finalzinho, o último Vzinho vai ser com o biquinho, tá? O penúltimo vai ser o ponto baixo, o último vai ser com o biquinho. Então, quando eu chegar aqui no finalzinho, eu volto com vocês. Cheguei no finalzinho, ó, fiz por toda a carreira, deu certinho. Por isso que tem que ser número ímpar, tá? Ó, terminei com o biquinho. Então, já fiz o meu ponto alto em cima do último ponto alto. Agora, eu faço uma correntinha e vou cortar aqui um pedacinho do fio. Solto. E esse fiozinho, ó,
Eu posso esconder ele aqui entre os pontos, tá? Vou puxar ele aqui pra trás. O arremate você pode fazer aí da forma que você achar melhor, tá? Como tem uns pontinhos aqui atrás, ó, vários pontinhos juntos, eu gosto de passar por trás desses pontos. Ó, puxei aqui, eu arrumo pra ficar bem certinho, tá? Dou uma puxadinha pra ficar bem certinho aqui do lado. E aqui eu vou puxar entre os pontos. Eu posso dar um nozinho bem escondidinho e puxar por mais alguns pontinhos, tá bom? Ou você pode fazer aí o arremate da forma que você tiver acostumado a fazer. Como a gente trabalha com linha fina, né? É mais delicado, tem que trabalhar com mais calma. Ó, eu vou caminhar aqui por um bom pedacinho, vou dar um nozinho aqui, caminhar por mais um pedacinho. Essa pontinha de fio inicial, ó. Essa pontinha de fio inicial, eu vou dar um nozinho aqui, mais um nozinho. Eu já tinha dado 2 nozinhos, né, ó. Passo a agulha aqui, pego o fio, me ajusto bem. Dou uma enroladinha nesse fio para eu esconder ele aqui, ó, dentro dessa costurinha aqui na ponta. Porque depois, né, como eu falei para vocês, eu vou passar um pouquinho de cola e vai ficar tudo escondidinho aqui por dentro. Não vai ter problema, né, de soltar. Agora, ó, com os fios, eu vou terminar de arrematar aquele meu, tá? Com os fios já arrematadinho, olha como ele fica. Fica bem certinho. Agora a gente vai colocar a fitinha de cetim. Vou pegar a fitinha, ó, e vou queimar a pontinha dela. Pra não desfiar, tá? Pra ficar mais fácil. Pego o alfinetinho, coloco. E agora, ó, é só passar aqui. Eu posso começar, ó, por cima desse ponto, ó, vou um por cima e um por baixo, tá? Um por cima e um por baixo. Eu vou passar nas 3 carreiras. Um por cima e um por baixo. Na próxima carreira eu vou intercalar. O que for por baixo eu passo por cima, o que for por cima eu passo por baixo. Tá bom? Eu vou passar isso aqui até o finalzinho, ó. Vou cortar, explicar pra vocês e depois eu passo nas outras 2. Sai, neném? O Luke querendo mexer. Luke, não. A mãozinha, ó. Vou mostrar o Luke pra vocês, ó. Olha o tamanho que ele tá, a gente pegou, ele era bem pequenininho, cresceu já, tá um rapazinho. Não, ele gosta de atrapalhar, peraí que eu vou tirar ele. Voltei aqui, ó, ele não queria sair. Ele gosta de fazer arte, ó, um por cima, um por baixo. Você sempre dá uma conferidinha, tá, pra ver se tá certinho. Subiu novamente. É um menino arteiro e teimoso. Ó, terminei aqui por baixo. Então, eu vou deixar um pedacinho aqui na ponta, ó. Depois, quando a gente for costurar, a gente vai costurar, ó, nesse espacinho aqui. Então, eu deixo essa distância. Ajustou bem. Aqui eu vou cortar. Solta, Luke. Ó, vou cortar mais ou menos o mesmo tanto que eu deixei lá. Se sobrar um pouquinho mais, não tem problema, tá? Porque depois, ó, queima a pontinha. Depois a gente pode cortar. Queima aquela pontinha e já vou queimar essa pontinha também. Pra eu pegar o alfinete. Sai, Luke. E já vou colocar aqui, ó, na ponta da fita. E agora, nessa carreira, vai ser ao contrário, ó. Essa eu começo por baixo, ó, por cima ou por baixo, pra ela ficar intercalada, tá? Ó, vai ficar assim, ó, intercalada. Então, vou cortar, vou fazer essa, tá? E vou fazer a terceira. Vou pôr nos 3 espacinhos. Já volto aqui com vocês. Passei a fitinha, ó, nas 3 carreiras. Olha como fica mais bonitinho. Então, coloquei aqui na agulha, ó, um pedaço do fio, o mesmo fio que eu fiz o crochê, tá? E vou fazer a costurinha. Ó, pra fazer a costurinha, ó, a gente dobra aqui. Tipo assim, ó, um caseado, 2 caseados, tá? Eu venho aqui, ó, no segundo caseadinho. Então, eu passo a agulha, dei um nozinho na ponta do fio. Ó, dei um nozinho, ele vai ficar escondidinho aqui.
Vem aqui, ó, nesse segundo ponto e começo a fazer aqui a costurinha. Para fazer a costura, né, não tem segredo, apenas vamos fechar as pontas para ficar bem certinho. Ó, venho na fita e vou no ponto, tá? Ó, esse segundo ponto. Agora eu volto aqui na fita, tá? Eu tô pegando só a fita de cima, tá? Eu não tô fazendo na fita de baixo, porque se a gente precisar para ajustar, ó, passo aqui na fita, ó, para passar de um lado pro outro. Agora eu pego a segunda fitinha, dobro, ó, nesse segundo ponto. Então, já venho aqui com a agulha no ponto e vou na fita. Assim, você vai costurando. Isso aqui, ó, você vai só dando pontinhos no ponto e na fita. Peraí. Emboladinha aqui, ó. Às vezes o fio dá uma enroladinha, já fica bem difícil de pegar. Ó, vou no terceira fita, tá? No mesma direção, tá bom? Ó, venho no ponto e vou na fita. Acho que eu cortei um pedacinho grande demais. Aí ele começa a dar uma emboladinha. É que eu já quero usar para costurar os dois lados. Ó, passo aqui pro outro lado da fitinha. Venho aqui, ó, no ponto. Mais um nozinho aqui na fitinha. Volta aqui, ó. Aqui agora eu vou caminhar com esse fiozinho até ali na ponta, tá? Ó, caminho aqui entre os pontos. Não vai aparecer porque é a mesma cor de fio, né? O mesmo fio. Então, não fica visível aparecendo. Então, eu costurei, ó, essa parte de dentro. Agora, ó, eu vou arrumar aqui essa parte. Vou puxar um pouquinho esse que tá sobrando, ó. Esses dois aqui tá bem certinho. Esse daqui tá um pouquinho grande. Tentar deixar do mesmo tamaninho. Ó. Esse daqui, o pontinho vai ficar por cima, então vai ser aqui que a gente vai costurar. Sempre de uma forma, tá? Que fica bem... sem marcação, sem muita marcação. Tá mais bonitinho. Eu vou costurar aqui de um lado com vocês e a mesma coisa a gente vai fazer do outro lado. Ó, passei aqui. Esse aqui do meio, ó, como ele fica em volta do fiozinho, a gente passa aqui, ó, por dentro. Lá eu ponho bem próximo, ó, vem aqui pra esse lado. Pra não ficar muito marcado, tá? Mas tem que costurar, né? Pra não ficar solto. Ó, bem próximo. Porque aí aparece só um pontinho de nada. Não tem problema se aparecer esse pontinho pequeno. Não pode aparecer pontos muito grandes. Ó, jogo pro outro lado e vou aqui pro terceiro. Voltei aqui, ó, pra terminar aqui a costurinha com vocês. A moça me chamou ali, aí eu tive que sair rapidinho. Sai, Luke! Sai, Luke! Ele tá sentindo o cheirinho da sacola que a mulher deixou aqui. É uma encomendinha pra fazer toalhinha pra criança levar pra escola. Ó, chega aqui embaixo, vou pegar mais uma vez aqui na fita. Deixa eu ir com calma com a agulha, porque o gato tá em cima. Ai, Jesus, hoje tá difícil de fazer essa gravação. Espera só um pouquinho. Voltei aqui, ó. O Luke hoje tá que tá. Ele não quer deixar eu finalizar essa gravação. Agora, ó, eu vou dar alguns pontinhos. Joga esse fiozinho aqui lá pra trás. Olha como fica bem certinho. Então, fica bem certinho aqui, ó. Bem certinho aqui. Antes da gente fechar lá embaixo, a gente vai arrumar aqui as fitinhas, tá? Então, eu vou dar um nozinho aqui, ó. Pra travar a linha. E vou jogar esse fio aqui dentro, ó. Nesse espacinho onde eu vou pôr a cola depois.
Puxa o fiozinho pra cá, ó, vem bem aqui no pezinho novamente. Joga esse fiozinho lá pro outro lado. E jogo novamente, ó, pro outro lado. Aqui eu já posso cortar o fio. Depois é só pôr a cola ali, já fica prontinho. Agora, ó, pra gente costurar o outro lado, antes da gente costurar o outro lado, ó, você coloca o pano reto, arruma bem as fitinhas. Você pode arrumar o biquinho, ó, pra ele ficar bem certinho. Se precisar, ajusta, ó, você vai puxando. Não pode ficar muito repuxado, mas também não pode ficar muito largo. Acho que assim, ó, vai ficar perfeito. Aí aqui você vai medir, ó. Esse deu certinho, esse vai dar certinho, esse vai precisar cortar uma pontinha. Então, só corta a pontinha, passo o isqueiro aqui novamente, tá? A tesoura tá super, super cega. Passo o isqueiro aqui novamente pra queimar a pontinha. Sempre que você trabalhar com fitinhas de cetim, passa o isqueiro, tá? Nas pontinhas, ó, pra queimar, pra não ficar desfiando. E vou costurar agora esse lado, ó, da mesma forma que eu fiz o outro lado, tá bom? Então, vou costurar aqui, ó, pro vídeo não ficar tão longo e volto pra gente colocar as pérolas. Agora, ó, vou colocar as pérolas. Coloquei um pedaço de fio um pouquinho maior. Já dei um nozinho na ponta e vou esconder esse nozinho, ó, aqui por trás dos pontinhos. Vou começar aqui nessa carreirinha de baixo pra subir com o fio. Assim fica mais seguro. Depois, se você quiser, você pode pôr um pouquinho de cola ali na pontinha, tá? Não tem necessidade, porque a gente vai caminhar com esse fiozinho, ó, pra carreirinha de cima. E pra pôr a pérola, é bem simples. Eu vou ensinar algumas aqui com vocês, tá? Depois já vou terminar minha peça, ó, vou passar a agulha aqui pro lado da frente. É o mesmo fio, tá? Que a gente fez o crochê. Então, vou colocar a pérola ó, aqui no meio. Então, vou caminhar com esse fiozinho, ó, entre esses pontos. Ó, deixa a agulha bem aqui na pontinha. Se eu colocar a agulha muito lá pra baixo, a pérola vai ficar pro lado do avesso da toalha. Então, ó, deixei ali bem na pontinha. Pego aqui uma pérolinha. A pérola você pode pôr o tamanho que você quiser, tá? Eu não sei qual é o milímetro dessa. Acredito que uns 3 milímetros, eu acho, tá? Não tenho certeza. Ó, agora, ó, passei a pérola, venho aqui nesse próximo ponto. Olha como fica lindo. Só que eu quero dar uma reforçadinha. Então, eu vou voltar aqui nesse ponto, por dentro da pérola, e vou sair lá no outro ponto. Só pra ficar um pouquinho mais reforçadinho, tá? Ó. E volto novamente. Pra gente continuar caminhando pra ir pro próximo motivo. Ó, passei nos pontos, passei por dentro da pérola. Sem repuxar, tá? Para os pontos não ficarem repuxados. Agora aqui, ó, eu vou caminhar. Posso caminhar aqui por cima, ó. Por cima aqui do pontinho. Sem puxar muito, sempre arrumando o ponto, ó. Como o fio é o mesmo fio do crochê, né? Ele não fica visível. Ó, cheguei aqui. No próximo motivo, vou pegar outra pérola. Vem aqui, ó, do outro lado. Um pouco longe, né? Deixa eu puxar mais o zoom, fica melhor pra vocês verem. Não tanto também, né? Porque teve um vídeo que a pessoa comentou assim, só consigo ver sua mão. Aí eu fui assistir o vídeo pra ver o porquê. Acho que eu tinha puxado o zoom demais e aparecia muito a minha mão. Dava pra ver, sim, explicando certinho. Ó, voltei o fio e aqui, ó, passo aqui por dentro da pérola e volto lá novamente. Então, já coloquei, ó, 2 pérolinhas. Agora, eu subo esse fio aqui, ó, e aqui em cima eu caminho. Ó, não fica aparecendo, tá? Não fica de jeito nenhum, olha só. Nem dá pra perceber.
Aqui eu já jogo pro próximo motivo e já começo tudo novamente. Então, vou fazer assim até chegar lá no finalzinho, tá bom? Quando eu chegar aqui no último, ó, vou colocar a pérola, vou arrematar o fio aqui por trás, esconder, dar um nozinho bem escondidinho, cortar o fio, tá? Como todos os meus crochês, quando eu termino, eu gosto de puxar bem, para os pontos ficarem bem assentadinhos, tá? E eu já volto com a peça aqui prontinha pra vocês. E ficou prontinho, olha que gracinha. Esse bico é o bico casinha de abelha, né? Por ele ficar assim, ó, bem fofinho. Coloquei pérola no biquinho final. Olha que delicado que ficou com a fitinha de cetim. Gastei apenas 22 gramas do fio Clea 1000, tá? Pra fazer esse biquinho. Gastei apenas 22 gramas, ele é bem econômico. Espero que vocês tenham gostado. E em breve eu volto com mais vídeo pra vocês. Fiquem todos com Deus. Tchau!